Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área e hoje tem Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, começa aí, né, os duelos entre o time paulista e o nosso Mengão, né, o primeiro jogo, Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo, o Flamengo precisa fazer os 3 pontos para se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro, então, gente, não adianta só focarmos contra o Atlético Mineiro, o jogo é só quarta-feira no Maracanã. Vai ser uma festa lindíssima, a torcida, se Deus quiser, empurrará o Mengão para a classificação, mas vamos focar hoje aqui num jogo importante contra o Corinthians, né? Os dois times muito desfalcados, a gente vai falar bastante sobre essa questão tática aí, as formações de Flamengo e Corinthians, mas também daremos algumas informações e uma questão de curiosidade aí também, né? De um jogador que sempre foi rubro-negro de coração, agora dizendo que virou corintiano. Pô, é brincadeira, meus amigos. Então, falaremos sobre ele, Wagner Love, também sobre o Wallace, né? Tá havendo um problema, né, nessa questão da contratação do jogador, né? Informações vindas da Itália, né? E também falaremos sobre a questão do Wendel e também essa análise aí de Corinthians e Flamengo. Então você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês também do nosso canal alternativo, o canal do Deco. Faça a sua inscrição, ajuda demais. Você tem aí 2 canais Deco SRN para você ter o maior número de conteúdos possíveis, tá? Então não perca e já se inscreva. Muita gente confunde. Pô, Deco, deixei de me inscrever, estava inscrito no teu canal, já não estou mais. Não, são 2 canais. Então veja se está inscrito nos 2 canais, Deco SRN, que é esse canal aqui, e canal do Deco. Também pedir para a galera subir o like e compartilhar com os amigos. Lembrar vocês que quando chegarmos a 300 mil inscritos, estaremos sorteando um manto sagrado, tá? Lembrar também que hoje tem Dali. Se você não baixou a Dali, o faça. O que seria a Dali? A Dali é um aplicativo, né, de áudio, ok? É grátis, é 0800, você pode resenhar conosco. É só você ir no iOS ou no Android, né? Bote lá Dali, D-A-L-E, baixe o aplicativo, né? É muito bacana, vai pedir um convite Deco na Dali, D-E-C-O-N-A-D-A-L-E, Deco na Dali, tudo junto. E aí, porra, venha participar conosco. Você colocará a TV no mudo e escutará a narração do Vitor Gisburg, os comentários meus e do Marcos Martins. Então não perca essa oportunidade aí de ter uma narração diferente, comentários diferentes. É muito bacana, a galera está se amarrando demais na Dali e no nosso trabalho Deco SRN, tá bom? Tá nos comentários fixados também o site, se você tiver dificuldade com a questão de baixar por iOS e Android. Então vamos lá, nação, tem os assuntos aí prioritários. Vamos falar do jogador Wallace, né, volante, que até então estava muito bem encaminhado, né, com um jogador muito bem encaminhado, só que a questão é da Udinese, né? O Flamengo havia oferecido primeiro 4 milhões de euros, depois aumentou para 4,5, a Udinese não aceitou. O Flamengo subiu para 6 milhões de euros por 80% do passe, né? Achávamos que estava tudo bem encaminhado em relação ao jogador Wallace, o Wallace que foi jogador do Grêmio, volante, né? Tá muito bem lá na Udinese, né? Também já jogou como um camisa 10 no Avaí, para quem não se recorda. Só que saíram informações lá da Itália que a Udinese não quer apenas 6 milhões de euros, que querem lá para 10, 12 milhões de euros. Aí fica realmente inviável essa contratação do jogador Wallace por este valor, tá? É muito alto você pagar 10, 12 milhões no meio-campista, num volante. Eu, particularmente, se a gente não pagou no Andrés Pereira, o Wallace é muito melhor, posição diferente, beleza. Mas, cara, na minha visão, por 80% do passe, 70% do passe, 6 milhões tá de bom tamanho. E aí cresceu o olho da Udinese, né? Dizem que o Wallace tem outras propostas da Europa. Agora é aguardar para ver se a Udinese volta atrás nessa questão e reduz o valor que está pedindo pelo jogador Wallace, porque nesse momento o negócio está travado, tá? Entre Flamengo e Udinese, tá? Entre Flamengo e jogador está tudo acordado. Sobre o jogador Wendel, né? A informação que eu tenho, que eu já venho falando há muito tempo, né? A questão do Wendel. O Flamengo já havia acordado já. Essa questão, não, o Flamengo, o Wendel fez uma contraproposta e tal.
negócio muito bem alinhavado com o Flamengo, de valores, tudo ok. A grande questão é, que eu sempre falei para vocês, depois do jogo da Supercopa da Rússia, o negócio iria avançar. A grande questão está entre o relacionamento do Wendel com o Zenit. Tá aí a negociação. Não adianta nada fechar com o jogador se com o Zenit tem que estar tudo alinhavado. E aí tem essa dificuldade, né? O Zenit não quer perder um jogador como o Wendel. Vi de ontem a partida de 4-0, o golaço que ele fez. É um maestro do meio campo ali junto com o Claudinho, né? Tem o Malcom, ex-jogador do Corinthians também, que é um jogador interessantíssimo, que poderia chegar ao Flamengo, caso o Flamengo tivesse interesse, não é o caso. E entrar muito bem, né? Um jogador que joga do lado esquerdo, joga do lado direito, canhoto. Um baita de um jogador, mas enfim, o foco é o Wendel, né? Há essa questão ainda do Zenit. E a informação que recebemos é que o Wendel ainda estaria negociando com o Zenit, né? Um acréscimo no seu contrato, né? Então o contrato dele acaba acho que em 2025, subir para mais um ano, né? Essa renovação de contrato para que ele pudesse ser emprestado por um ano. O Wendel poderia usar o mecanismo da FIFA. Qual seria esse mecanismo? De conseguir a sua liberação sem a aprovação do Zenit. Não é isso que ele quer. Ele não quer ficar mal com o Zenit. Até mesmo porque caso ele venha para o Flamengo e o Flamengo não o contrate em definitivo, ele tem que voltar para o Zenit. Imagina ficar mal com o seu empregador. Isso é fato. Então, o que pega é nessa questão, né? A questão de finalização de negócio com o Zenit, que tá andando, mas o Wendel sugeriu ao Zenit esse aumento aí no seu contrato por um ano. Então, negociação que vai se findar neste meio de semana e esperamos, lógico, que tudo ocorra da melhor maneira possível, que a gente acredita que ocorrerá, até mesmo que ontem o Wendel, né, na sua entrevista pós-jogo, pós-título da Supercopa, ele riu quando foi perguntado, falando, não sei de nada, deixa para eles, enfim. A gente sentiu que há uma negociação bem avançada, tá bom? Vamos falar aí do Wagner Love, né? O Wagner Love, perguntado sobre Corinthians e Flamengo, ele disse que hoje ele é mais corintiano, né? Cara, surreal isso, né? Todo mundo sabe que o Wagner Love sempre foi rubro-negro, mas enfim, tá dando uma de Ronaldo Fenômeno, né? Porque em 2013, não sei se vocês se recordam, né? Quando entrou a gestão Eduardo Bandeira de Mello, a primeira posição no futebol do Eduardo foi conversar com o Wagner Love e falar que não tinha condições de arcar com o salário dele, porque o Flamengo precisava, né, mudar a sua parte financeira. Não sei se isso o fez ficar magoado, chateado, enfim, isso não sabemos realmente se por isso, depois que ele foi para o Corinthians, e aí lá realmente a torcida o abraçou, foi campeão brasileiro em 2015, né? Muito importante naqueles anos de glórias do Corinthians. Cara, ele vem com essa, cara, sinceramente, por mais que eu fosse, rubro-negro, jogasse no Flamengo, depois saísse, fosse pro Corinthians e fosse muito bem, fala que tinha um carinho pelo Corinthians, né? Mas, enfim, aí o problema é dele, ele que sabe, mas título de curiosidade, né? Teria, na minha visão, um carinho apenas, nada mais do que isso, né? Mas eu quis trazer essa informação para muitos que não viram aí. Provavelmente perguntaram a ele se ele torceria para Corinthians ou para Flamengo, aí ele disse sobre isso. Vida que segue, tá? Gente, vamos lá, vamos falar aqui também sobre a questão do provável time do Flamengo contra o Corinthians, né? Jogo às 4 horas da tarde, daqui a pouquinho. E o Flamengo terá 2 desfalques, né, que não viajaram com a delegação. Um importantíssimo, que é o de Arrascaeta, com problema na lombar, né? Ele até informações ontem que ele chegou a descer, né, lá do seu quarto para ir para o treinamento, mas sentiu muitas dores, então o Flamengo resolveu preservá-lo para o jogo de quarta-feira, né, dar um descanso para o jogador. E o Mateuzinho também, que teve problemas médicos, está fora também, e com isso o Rodinei será o titular novamente. Se o Mateuzinho tivesse 100%, muito provavelmente o Dorival Júnior pouparia o Rodinei para o jogo de quarta-feira. O Dorival que pediu a inclusão do jogador Wesley, tá? O Wesley, então, acompanha a delegação, quem sabe poderá entrar no decorrer da partida contra o Corinthians, né? Uma joia para mim, esse menino, na hora que ele tiver mais oportunidade, né? Como teve o Vitor Hugo, que a gente vai falar agora adiante, ele com certeza ficará em definitivo no elenco profissional. Isso é uma opinião minha, gostaria de saber de vocês, amigos aí do chat, tá? Mas vamos lá
para o provável time do Flamengo, né? O Flamengo terá hoje uma volta, né? Que é do Fabrício Bruno. Então, o provável time do Flamengo para logo mais: Santos, Rodinei, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno. Aí fica a minha curiosidade. Eu acredito que o Fabrício Bruno vai para o lado direito e o Rodrigo Caio vai para o lado esquerdo, acredito eu, mas a gente precisa ver, né? Então, os dois zagueiros jogarão, assim como Ayrton Lucas, né? O meio-campo, há uma dúvida: Thiago Maia ou Diego Ribas, João Gomes e Everton Ribeiro, né? Ou Vitor Hugo, aí eu tenho uma dúvida, a gente vai mostrar aqui na prancheta tática. Mais à frente, Vitor Hugo ou Everton Ribeiro, Gabigol e Vitinho, tá? Esse é o provável time. Muita gente vai perguntar: pô, mas o Vitinho, pô, vai jogar? O Dorival tá querendo resgatar todos os jogadores do elenco rubro-negro, tá? Então vamos lá mostrar aqui na prancheta tática, né, o provável time do Flamengo, né? Então esse é o provável time do Flamengo, naquele sistema que todos já conhecem, né? Um 4-3-3, né? Com Santos, com o Rodinei, aí fica a dúvida, o Fabrício Bruno, que vinha jogando pelo lado direito da defesa, né, no Flamengo, só jogou pelo lado direito, acredito que ele ficará aqui, e o Rodrigo Caio, que já fez, quando ele chegou mesmo no Flamengo, com o Abel Braga, ele começou jogando pelo lado esquerdo. Acredito que possa haver hoje essa modificação com o Rodrigo Caio jogando pelo lado esquerdo e o Fabrício Bruno pelo lado direito, com o lateral esquerdo o Ayrton Lucas. Aqui, se o Thiago Maia jogar, será esse primeiro volante com o João Gomes, né? Ou João Gomes e Everton Ribeiro, ou Vitor Hugo, a gente vai falar, né? Se jogar o Diego Ribas, joga o João Gomes mais recuado, Diego Ribas e Vitor Hugo, né? Há essa possibilidade do Flamengo poupar, né? Muita gente vai reclamar da questão do Diego Ribas jogando, mas o Flamengo hoje na posição de volante, por isso que eu falo para vocês, é importante o Flamengo trazer dois. O Vidal também é. O Vidal na Internacional, ele tá jogando mais à frente, tá? Ele tá jogando mais à frente também, ok? Pode jogar aqui? Lógico que pode, mas ele também joga mais à frente. Então é importante o Flamengo ter três peças. O Vidal, certo, né? O Wendel, muito próximo, e essa do Wallace aí, que neste momento está travada. Não sei se travar realmente, o Flamengo poderia ir atrás do Eric Pulgar, né? Jogador que está no futebol italiano, né? Valor aí pedido 4,5 milhões. É um jogador interessantíssimo, titular de seleção chilena, tá com problema aí, extracampo. Enfim, mas a dúvida, né? Se o Everton Ribeiro jogará mais à frente, né? Ou o Vitor Hugo. Posso ser sincero para vocês? Hoje, na minha visão, eu colocaria o Everton mais atrás, né? O Vitor Hugo é um jogador mais incisivo, é um jogador do 1 contra 1, né? O Everton é um jogador mais cerebral. Então eu recuaria o Everton e colocaria o Vitor Hugo para fazer esse lado direito. Eu estou curioso para saber qual vai ser a posição desses dois jogadores. Com o Gabi mais à frente e o Vitinho, acredito eu, pelo lado esquerdo. Eu poderia ter botado o Marinho, né, pelo lado direito, né? Aí não, por isso que eu estou na dúvida entre o Vitor e o Everton por esse lado, né? Volto a falar, acredito eu, com o Vitinho puxando por dentro, o Ayrton terá também muito espaço para jogar, né, nesse corredor lateral, né, dando profundidade, né, abrindo o campo, né, assim como o Rodinei, né, com Vitor Hugo também, ou Everton Ribeiro, né, puxando aqui. O que é importante, que o Gabigol centralize as jogadas, que não venha buscar muito, senão a gente não terá nenhum homem dentro da grande área, né. Hoje o Pedro no banco de reservas, provavelmente o nosso treinador Dorival Júnior poupando o atleta para o jogo contra o Atlético Mineiro, só que se ele sentir ali que há possibilidade, como aconteceu contra o Santos havia acabado de empatar, ou empatado, não me lembro agora recordar qual foi a minutagem, ele colocar a Arrascaeta e Gabigol, ele pode botar muito bem o Pedro ali, né, quem sabe, né, e até o Matheus França, tá, o Matheus França que vem muito bem no Flamengo, né? Então o Flamengo tendo aí o Pedro, o Marinho, o Matheus França, ótimas opções ofensivas. Tem o Lázaro também, que está com dificuldade de renovar o contrato, assim como o João Gomes. É um pedido que a gente faz da diretoria do Flamengo, que valorize os meninos, principalmente o João Gomes. Surreal pagar apenas R$80 mil ao jogador João Gomes, tá? Pô, vendo jogadores aí em final de carreira ganhando 600 mil. É brincadeira, né? Jogador que não deveria mais nem estar no Flamengo.
E aí isso vem acontecendo, né? Surreal. O Flamengo. Aí vão falar, não, ele ainda tem contrato. Sim, mas por que não valorizá-lo? Hoje você vai no Maracanã, quem vai ao Maracanã, né? A galera toda aí, infelizmente, muito torcedor afirrio que não tem a condição de estar aqui no Maracanã sempre. O João Gomes hoje é o jogador mais aplaudido pela torcida do Flamengo na hora da escalação. Isso é indiscutível. Tá? Então esse é o provável time do Flamengo. Vamos lá colocar aqui, né, um provável time do Corinthians, tá? Do Corinthians aqui, né? Até ontem tive uma resenha com meu amigo, né, o grande Cereto, Carlos Cereto, né? E ele me explicando aqui um pouco do Corinthians, né, que o Vitor Pereira é um treinador aí que é enigmático, né? Enquanto no Flamengo vaza tudo, no Corinthians não vaza nada e ninguém sabe qual é a escalação. Mas ele me falou ontem que o Corinthians pode jogar aqui no sistema com 3 zagueiros, tá? Um 3-5-2, tá? E aí como é que seria? O Corinthians está com muitos desfalques, né? O William é dúvida, o Renato Augusto não deve jogar, o Fagner não deve jogar. Então, ele daquelas peças importantes que eles contrataram, o Paulinho só volta o ano que vem, tá? Das peças importantes, né? O Yuri Alberto ainda não pode estrear. Somente o Juliano e o Roger Guedes devem jogar. Então, ele me falou uma coisa interessante ontem, o Cereto, né? Porque muitas das vezes, quem tem acompanhado o Corinthians, eles vêm jogando com 3 zagueiros, sendo que o terceiro zagueiro é o Fábio Santos, tá? Que é lateral de ofício, né? Então, ele acredita, né, que hoje o Corinthians poderá jogar com Cássio, né, os 3 zagueiros, o Gil, o Raul Gustavo e o Fábio Santos, tá? Os 2 alas seriam o Piton, né, que vem jogando muito bem, e o Rafael Ramos, o português, né? No meio campo, 2 volantes, o Duqueiroz e o Cantígio, mais à frente o Juliano, e aqui os 2 atacantes, o Roger Guedes e o Adson, tá? Então, esse é o provável time do Corinthians, ok? Caso ele não vá com o Fábio Santos, por exemplo, ele volta aqui para um 4-3-3, tá? Que a gente vai colocar aqui para vocês estarem cientes, né, desse 4-3-3, né? Vamos lá. Esse aqui pode ser o sistema de jogo do Corinthians, né? Tudo depende da escalação ou não do Fábio Santos, tá? E aí seria Cássio, Rafael Ramos, os três zagueiros, a linha de 4, desculpa, Rafael Ramos, o Gil, o Raul Gustavo e aqui o Lucas Piton, tá? Os 2 volantes, o Duqueiroz e também o Cantígio, o Juliano, aí de um lado o Adson, do outro falam que algumas pessoas dizem que o Mosquito pode voltar, né? Mas ainda não está 100%, mas tem outro menino que vem entrando demais, que é o Giovani, e na frente seria o Roger Guedes, tá? Então, há as 2 possibilidades, a dúvida tá aí, se ele colocará o Fábio Santos para fazer um terceiro zagueiro, ou então, no caso, você tirar o Fábio Santos, trazer o Lucas Piton para jogar do lado esquerdo, né? Linha de 4, Rafael Ramos, o Gil, o Rafael Gustavo e o Lucas Piton, né? E aí, 3 homens no meio campo e 3 atacantes. Tem esse menino aí, o Giovani, que é um jogador, pelas informações que recebemos ontem do Carlos Cereto, é um jogador que vem encantando demais o treinador Vitor Pereira, tá? Vitor Pereira, que é um treinador que está sendo muito bem avaliado lá, apesar, conforme o Cereto falou, do seu percentual, são 53% só de aproveitamento, porém, ele vem conquistando os resultados, né? O Corinthians praticamente classificado na Copa do Brasil, ganhou de 4-0 do time do Santos, né? Provavelmente no meio de semana vai poupar vários jogadores, né? Recuperar os jogadores machucados. Também a questão da Libertadores, né? Só joga com o Flamengo agora dia 2. Lembrando a vocês que jogos entre Flamengo e Corinthians, 2, terça-feira, por causa do SBT, às 9h30 da noite, dia 9, Maracanã, né? 2 no Itaquerão, 9, Maracanã, tá? E também estão lá em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, né? Mas hoje o Corinthians continua muito desfalcado, o Flamengo poupando alguns atletas, né? Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Pedro, Arrascaeta, que nem foi. São esses jogadores aí do último time titular que estão fora. E quem sabe o Thiago Maia também. Tá bom, nação? Então essas aí são as primeiras informações. Lembrando a vocês, dale
às 13h50 e pós-jogo, tá, gente? Pós-jogo, logo que acabar a partida, conto com a audiência de vocês, aí sim faremos uma análise mais profunda aí para vocês do jogo entre Corinthians e Flamengo, se Deus quiser, com uma grande vitória do Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem um retrospecto excepcional lá na Arena do Corinthians, que estará lotada, né? Porque o torcedor do Corinthians está empolgadíssimo com a classificação contra o Boca Juniors, com aquele time todo quebrado que eles estavam. Falou, gente? Então, muito obrigado a todos vocês pela audiência. Se inscreva aqui no canal DecaCRN, deixa o like, galera. E compartilha com os amigos. Lembrando, 300 mil inscritos, estaremos sorteando um manto sagrado. Você vai escolher e ainda vai personalizar da maneira que for, que você quiser, e eu mandarei para sua casa. Falou? Abraço a todos, fiquem com Deus, até mais tarde. Saudações rubro-negras.